Olá, bom dia. A proposta de reforma trabalhista foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Foram mais de 9 horas de debates. A oposição apresentou 3 votos em separado pela rejeição integral do relatório apresentado na semana passada pelo relator. Ricardo Ferraço manteve o texto aprovado pela Câmara, mas com sugestões de vetos a alguns pontos, como, por exemplo, o trabalho intermitente, a possibilidade de grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres e a permissão de acordos individuais determinarem jornada de 12 horas de trabalho por 36 de folga. Os senadores Paulo Paim, Vanessa Graziotin e Lídice da Mata passaram quase 6 horas lendo os relatórios e apontaram inúmeros pontos da proposta que, segundo eles, vão prejudicar os trabalhadores. Os trabalhadores sujeitos a contratos de 0 hora ganham, em média, 38% menos por hora trabalhada. Ou seja, trabalho intermitente, 38% menos do que aquele que está no contrato regular. Essa é a pérola. Termo de quitação anual. É mais um item que faz com que obriga ele a quitar os direitos. Ele vai dizer, olha, não, tudo que o senhor me pagou de salário está certo, todos os direitos trabalhistas o senhor não deve mais. Não, mas tinha umas horas lá extra. Daí ele olha assim, não, eu não posso, porque o senhor me deve 5 horas extra. Ah, meu filho, ou assina isso aqui, ou então não vai ter hora extra nenhuma para receber. É inadmissível imaginar isso que nós estamos vendo no texto, que a gestante ou lactante trabalhe em locais com grau médio e mínimo de insalubridade. A regra permitirá que a empresa a exclua da folha de pagamento, caso não tenha outra ocupação compatível com sua situação. No encaminhamento de votos, senadores da oposição apelaram para que a votação fosse adiada. É precipitado, é incorreto. É algo inaceitável. Quando vamos ter uma sessão hoje à noite do TSE, nós estamos aqui sendo omissos de novo. Não mais na política, no sistema político falido que nós fomos omissos, mas agora sendo omissos no destino do país e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Dizendo não, nós vamos votar a reforma trabalhista do jeito que veio da Câmara. É uma vergonha nós votarmos isso no dia de hoje. Como o senador Ricardo Ferraço também acho vergonhoso o Senado, como casa revisora, não alterar em nada o projeto que veio da Câmara dos Deputados. Fico muito preocupada com esse assodamento. Eu não sou carimbadora da Câmara. Eu fui eleita com muito orgulho pelo Tocantins para ser da casa revisora no 2º mandato. O relatório do senador Ricardo Ferraço acabou aprovado por 14 votos a 11. Quase 80 requerimentos de destaque para votação em separado de pontos da proposta foram rejeitados. A matéria terá que passar ainda pelas comissões de Assuntos Sociais e Constituição e Justiça. A ideia é que saia daqui e vá para a Comissão de Assuntos Sociais. É o que está combinado, né? Portanto, essa história que saiu no jornal, de que amanhã ou hoje eu levaria para o plenário do Senado, não condiz com a realidade. Instalado nesta terça-feira, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. O colegiado elegeu o presidente e o vice-presidente. O senador João Alberto Souza continua na presidência do Conselho de Ética. Esta é a 6ª vez que o senador assume o cargo. A vice-presidência ficou com o senador Pedro Chaves. Assumo a presidência do Conselho de Ética com muita honra pela 6ª vez. E acredito que continuarei a fazer o trabalho que eu sempre fiz aqui e nesta casa. A recondução de João Alberto não foi consenso entre os membros do Conselho. O senador Lazier Martins tentou articular a eleição de Antônio Carlos Valadares, mas foi voto vencido. A minha discordância com relação a essa mesmice, a esta repetição e provavelmente um conselho inoperante mais uma vez. Logo após a eleição, o senador Romero Jucá apresentou 2 requerimentos.
O primeiro solicita ao Supremo Tribunal Federal uma lista com todos os processos em que haja parlamentares envolvidos. E o segundo pede celeridade ao STF nos casos que envolvem senadores. Por que eu faço isso? Porque existem lá na Procuradoria-Geral da República inquéritos com mais de 15 anos em cima de parlamentares que não andam e ficam se dizendo que é culpa do foro ou é culpa do Conselho de Ética. E não é. Em tese, esses procedimentos devem ser feitos pela Procuradoria-Geral da República junto com o Supremo Tribunal Federal. Então, para que fiquem claras essas coisas, efetivamente, eu queria apresentar esses dois requerimentos. Pode não ser votado hoje, a norma é que se vote na sessão seguinte, mas eu quero deixar patente a necessidade que nós temos de esclarecer quais são os procedimentos para que não se fique, em tese, nem culpando parlamentares, nem culpando o Conselho de Ética por qualquer tipo de atraso em qualquer tipo de investigação. Os requerimentos foram aceitos pelo presidente do Conselho e estarão na pauta da próxima reunião. Também será tarefa do colegiado examinar a representação da Rede e do PSOL contra o senador Aécio Neves. Eu não conheço o processo do senador Aécio Neves. Eu fui eleito agora, amanhã eu vou ler o processo e eu tenho dois caminhos a seguir. Um, indeferir. Dois, eu encaminho a advocacia do Senado para me fazer um estudo sobre a parte legal, para eu dar uma decisão, ou acolhendo ou indeferindo em função do parecer da advocacia do Senado. A longa votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos acabou fazendo com que as deliberações mais importantes do plenário ficassem para esta quarta-feira. O repórter Paulo Acrísio tem os detalhes. A sessão deliberativa do plenário do Senado começou após as 19h. Foi aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do senador Lúcio Alcântara de 1999. A proposta é como se fosse um código de defesa dos usuários de serviços públicos. Ela garante os direitos do usuário, garantindo a participação dele na administração, na fiscalização e no controle de qualidade dos serviços públicos prestados por entidades da administração pública. De fato, aprimora muito o texto relativo aos serviços públicos no Brasil, especialmente a questão da modernização desses serviços face a face ao direito dos usuários. No final da sessão, não houve acordo para que a presidência colocasse em votação o projeto de lei que retira o sigilo das operações realizadas pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente Eunício Oliveira anunciou que irá retomar as votações que exigem quórum qualificado nesta quarta-feira. Fim da polêmica. Agora faz parte da Constituição. A vaquejada é manifestação cultural e não deve ser confundida com prática cruel contra animais. A emenda constitucional com essa previsão foi promulgada hoje, ontem, em sessão solene do Congresso Nacional. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que regulamentava a vaquejada. Os ministros entenderam que a prática impõe sofrimento aos animais. Após a decisão, o senador Otto Alencar apresentou a PEC que teve rápida tramitação no Senado e na Câmara. Na sessão de hoje, vaqueiros vestidos a caráter. Pela Câmara, falou o deputado Fábio Ramalho, que elogiou a iniciativa do parlamento. O Congresso Nacional arbitrou com sabedoria salomônica e espírito democrático. A nova disposição constitucional resulta da compreensão da inegável dimensão cultural das práticas desportivas tradicionais que utilizam animais, num esforço para respeitá-las, preservá-las e perenizá-las na sua riqueza pujante dentro do respectivo contexto regional. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, ressaltou o caráter de manifestação cultural tradicional da vaquejada e o fato de que, com a medida, preserva-se a geração de emprego e renda em muitas localidades, Brasil afora. Garantimos aqui cerca de 700 mil empregos, minha senadora Ana Amélia. 700 mil empregos no Nordeste brasileiro, mas também garantimos o rodeio
cavalo crioulo no seu Rio Grande do Sul, É também o reconhecimento de uma manifestação cultural, que eu diria quase imemorial, uma vez que é difícil determinar quando foi que surgiram as primeiras vaquejadas no Brasil. Mesmo sendo uma tradição secular, a vaquejada evoluiu e evoluiu muito. O preconceito que existe contra ela é fruto principalmente, ou era fruto principalmente, do desconhecimento. Hoje, as melhores precauções são adotadas no cuidado do animal, que é a parte da festa e, portanto, recebe um tratamento especial. A expectativa é que hoje mesmo a Comissão de Assuntos Sociais passe a examinar o projeto da reforma trabalhista, que, como vimos, foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, um dos itens na pauta é o projeto que classifica as estâncias hidrominerais, turísticas e outras, que são definidas pelas características essenciais de cada uma. Um dos projetos na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia é o que obriga as operadoras de serviços móveis de telecomunicações a oferecerem cobertura nas rodovias federais e estaduais. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta também projeto que regulamenta dispositivo da Constituição quanto à demissão arbitrária ou sem justa causa, visando proteger a relação de emprego. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle tem na pauta projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. O primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que cria a Semana Nacional do Bebê e do Aleitamento Materno. Já na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro item na pauta é o projeto que cria o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita. E a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida em áreas de lazer de shopping centers. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente.